Podcast VMS. O podcast do VMS Advogados, com atualizações jurídicas, comentado pelo nosso time de especialistas. Olá, sejam bem-vindos ao podcast VMS Advogados. Eu sou Stephanie Aurélio, jornalista e coordenadora de comunicação e marketing do escritório Veríssimo Moreira e Silva Advogados. Hoje o tema do nosso bate-papo são os regimes especiais de tributação. Para falar sobre o tema, eu trouxe aqui a coordenadora da equipe de consultoria tributária do escritório, doutora Gabriela Costa, e advogada também da equipe, doutora Ana Luísa Junqueira. Prazer, bem-vindas. Obrigada, Stephanie. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo espaço. Hoje o tema é muito importante. É um tema que abre uma margem para uma discussão bem ampla e que traz um cenário de planejamento tributário e competitividade das empresas dentro do estado de Minas Gerais. Então, a gente está muito animado para esse bate-papo. Obrigada. Queria agradecer pelo espaço. Para a gente é sempre um privilégio poder falar sobre esses temas. E regimes especiais de tributação, eles são importantes aliados, né, para os empresários. Então, assim, espero que seja um bate-papo bem proveitoso. Não, com certeza. Inclusive, se eu fosse você, empresário, prestava atenção, porque aqui a gente vai falar sobre, né, formas de diminuir o recolhimento do ICMS, então é importante, acho que vale a pena prestar atenção aqui nesse bate-papo. E estamos com especialistas, afinal. Para a gente começar, Gabriela, o que são os regimes especiais de tributação? Os regimes especiais de tributação, que a gente chama de TTS, o tratamento tributário setorial. Eles são regimes especiais voltados para atividades das empresas que são sujeitas ao ICMS. E o ICMS, o que ele é? O ICMS é um imposto sobre circulação de mercadorias. Então, esse imposto ele incide sobre operações de comércio, de transporte. Então, a gente está diante de empresas que pagam esse ICMS, essa carga tributária de ICMS, ela é bem robusta hoje no estado de Minas Gerais, e esses TTS, eles vêm para otimizar essa carga tributária. Então, o estado de Minas Gerais, hoje, ele proporciona uma grande gama de regimes especiais que trazem essa possibilidade do empresário reduzir essa carga tributária, seja na importação desses bens, seja na revenda ou na compra de insumos para a posterior industrialização. Sim. Só para complementar, é importante falar, inclusive, que o regime especial ele é benéfico tanto na perspectiva do contribuinte, como a Gabi bem trouxe, mas também para o próprio fisco, porque ele simplifica as operações e ele exige que o contribuinte tenha determinados comportamentos que fazem com que seja, né, bom para os dois lados. Então, os regimes são importantes aliados. E como a gente trouxe inicialmente, ele aumenta a competitividade, né? Exato. Então, é um gancho que o empresário tem para se tornar mesmo mais competitivo no mercado, com relação aos preços, com relação à carga tributária e otimização desse processo como um todo. Para sair na frente, né? Exato. Você até trouxe aqui, a gente tem que pontuar que nós estamos falando dos regimes especiais no estado de Minas Gerais. Isso. Então, todo o nosso bate-papo está nesse âmbito. E quais são os requisitos para a solicitação desses regimes especiais de tributação e quais empresas podem fazer essa solicitação? Isso é uma ótima pergunta, porque isso é uma dúvida, né? É o ponto de partida. Mas, como eu trouxe, as empresas precisam estar... o fisco exige alguns comportamentos dos contribuintes, principalmente a regularidade fiscal. Então, esse é o primeiro requisito e que tem que ser observado, inclusive, na fruição desse benefício fiscal, desse regime especial. Um outro requisito que é imperioso, e a Gabi vai falar um pouco mais sobre isso, mas a empresa ela tem que ser optante pelo regime de tributação de débito e crédito. Então, tanto as empresas do lucro presumido quanto as empresas do lucro real, desde que elas sejam optantes pelo formato de apuração débito e crédito, elas podem solicitar esses regimes especiais de tributação. O que esse regime do débito e crédito? Eu compro uma mercadoria, vendo uma mercadoria. Quando eu compro essa mercadoria, eu me credito do ICMS e quando eu a vendo, eu me debito. E aí, aquele crédito que incidiu na aquisição, né, dos meus insumos, por exemplo, eu posso me creditar com o débito da minha saída, que é o regime que a gente fala de não cumulatividade. Então, considerando esse regime de débito e crédito, ele me dá um ensejo da solicitação de um TTS.
Isso, esse ponto que você trouxe sobre a não cumulatividade é importante porque isso é da natureza do ICMS, mas não necessariamente as empresas elas serão aderentes, né? Existem casos de empresas isentas ou imunes, então isso faz diferença do ponto de vista prático, né? Esse ponto que a Ana trouxe ele é muito importante, porque, de fato, existem alguns segmentos de empresas, por exemplo, empresas médico-hospitalares que produzem algum tipo de mercadoria que fornecida a hospitais. E pela natureza da mercadoria, ela por si só ela já tem uma isenção, é imune ou algo nessa perspectiva. Então, ela já não se insere nesse contexto de um regime de débito e crédito. Justamente porque, pela essência da mercadoria, ela já não tem tributo ali. Então, o empresário ele já vai comprar sem incidência de ICMS na entrada e, consequentemente, também na saída. E caso eu seja uma empresa do Simples Nacional, como que eu faço para identificar se eu consigo ter acesso, né? Se eu posso fazer essa troca para um regime especial de tributação? Essa é uma ótima pergunta, é uma pergunta que a gente tem recebido assim com grande frequência no escritório. E isso bate num ponto que eu acho que tem que ser até um momento posterior a gente fazer um outro podcast direcionado a isso, que é o planejamento tributário. Então, as empresas optantes pelo Simples Nacional, elas não podem aderir hoje a regimes especiais de tributação, justamente por causa dessa essência de débito e crédito. O regime unificado do Simples Nacional, ele é direcionado a empresas que pagam uma guia única ali por mês, tem um regime mais simplificado. Então, por esse motivo, elas não podem solicitar o regime especial de tributação. Mas, poxa, eu posso, em algum momento, fazer um planejamento tributário para, eventualmente, solicitar esse regime? Posso. Hoje, a legislação ela determina que o limite do Simples Nacional para o ano de 2024 é uma receita bruta oferida no ano de 4 milhões e 800. Isso. Então, caso a empresa ultrapasse esses 4 milhões e 800, ela já, consequentemente, cai num regime do lucro presumido, por exemplo, que ela já desencadearia nessa questão do débito e crédito, que, por sua vez, já poderia dar um ensejo a solicitar um regime especial de tributação. O que os empresários geralmente têm receio é de que eu vou sair do Simples Nacional, vou para o lucro presumido, mas vou ter uma carga tributária muito maior. De fato, você vai ter uma carga tributária um pouco maior, mas em contrapartida você tem essas outras minúcias que são a possibilidade de um planejamento tributário. Vou ter uma carga maior, mas de outro lado eu vou poder solicitar um regime especial de tributação na perspectiva do ICMS. Na perspectiva do PIS e da COFINS, eu vou poder, por exemplo, me creditar de PIS e COFINS considerando os insumos que eu adquiri. Então, é importante fazer essa análise, que seria uma análise bem, eu digo assim, até simples, que é uma projeção das receitas que a empresa vai ter para aquele ano e para os próximos anos, para saber se ela já está quase batendo nesse limite de 4 milhões e 800, e caso positivo, aí ela já pode fazer essa projeção no sentido de já se adequar para o lucro presumido e, consequentemente, colher as benesses aí desse regime especial de tributação no estado de Minas Gerais. Isso, Gabi, esse ponto é importante porque as pessoas, talvez, muitas vezes, né, isso acontece. Alguns empresários têm a ilusão de que o Simples Nacional necessariamente é mais benéfico. De fato, ele é mais simples, mas se você fizer uma projeção e olhando para os regimes especiais de tributação, a tendência é que você tenha um benefício considerando a receita que você tem oferido, considerando o segmento que você atua e que seja mais benéfico, inclusive, você migrar para o lucro presumido, por exemplo, ou como a Gabi trouxe, a possibilidade de aproveitamento de crédito de outros tributos, se você for para o lucro real. Então, esse trabalho que a Gabi trouxe como simples é porque é quase que corriqueiro no escritório, né? A gente olha para a empresa, olha para as projeções, para o diagnóstico mesmo da saúde da empresa, das expectativas, do segmento, e projeta isso no tempo. A verdade é que esse assunto, num primeiro momento, ele causa um susto, né, no empresário. Nossa, eu vou mudar de regime de tributação, enfim. Mas o que a gente está trazendo aqui é que é algo simples. Obviamente tem os pontos positivos e negativos, mas no frigir dos ovos ali, considerando todas as benesses apresentadas aqui de RETs e outros impactos nos outros tributos, vale a pena fazer essa análise um pouco mais pormenorizada e projetar isso para o futuro, para que, caso faça sentido, os empresários migrem nesse sentido. E só para corroborar, porque quando você opta por um regime de apuração diferente, você tem que fazer isso no início do ano calendário. Então, os empresários não podem deixar para janeiro fazer uma projeção de algo e, eventualmente, ter que recolher uma guia cujo vencimento
rápido, o ideal mesmo é que, né, a gente está num bom momento para isso, inclusive, que meio do ano você já se planeje para o ano seguinte. Exatamente. Porque você começa o ano, tanto na perspectiva da solicitação do regime, quanto do regime de apuração, você prepara a contabilidade, prepara os funcionários para receber um novo modelo. Então, isso é muito interessante. E isso pode ser feito médio prazo, né? Então, é importante que as pessoas se atentem a isso. A gente só ganha se planejando, né? Exato. Exato. Quais são os segmentos que podem fazer esse requerimento pelo Estado de Minas Gerais? Hoje, Minas Gerais, inclusive, eu até puxando um gancho um pouco na fala da Gabi, do começo desse, né, do podcast, que Minas Gerais ele tem uma proximidade com os contribuintes e eles trazem, assim, de forma bem clara, quais são os segmentos que normalmente são incentivados. Hoje a gente tem 64 TTS padronizados. Então, o que eu quero dizer com isso? Existem tratamentos tributários setoriais para aquele segmento. Então, a gente tem o TTS aço. Se a sua empresa preenche aqueles requisitos e industrializa o aço, por exemplo, ele tem um tratamento já consolidado. Cervejarias têm um tratamento consolidado. A gente tem inúmeros. Têxtil. Calçados. Isso. Então, desses 64 setores da economia, você pode solicitar um regime especial. Inclusive, você até deveria solicitar um regime especial, porque isso te permite maior competitividade. Com certeza, o seu concorrente tem um regime para aquele segmento. Então, Minas Gerais tem esses setores, o que não significa que você não possa solicitar um diferente desses. E aí, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é importante que você, pelo menos, se permita dialogar com a Secretaria de Fazenda, porque talvez você seja até pioneiro naquele segmento e solicite. Então, basicamente, qualquer atividade hoje que tenha o mínimo de interesse para a Secretaria de Fazenda, que gere empregos, que fomente a economia mineira, é relevante. Então, a gente tem alguns setores padronizados, mas tantos outros que a gente pode levar esse pleito para a Secretaria de Fazenda. Eu vou aproveitar esse gancho da Ana Luísa, que ele é muito importante. Não obstante a gente ter esses segmentos, esses 64, muitos serem padronizados, ou seja, muitos já têm uma minuta preparada, que traz já todos os benefícios inerentes ali àquele regime, a gente também tem essa possibilidade, esse diálogo aberto com a Secretaria Estadual da Fazenda. Então, a gente já tem muita experiência com isso, a gente tem alguns fiscais do nosso contato e a gente, geralmente, quando a gente recebe a empresa, na qual a gente percebe que não existe nenhum tipo de tratamento específico para aquilo, a gente manda um e-mail, liga, faz reuniões, a gente traz esse contexto da atividade empresarial, às vezes a gente traz até um empresário junto com a gente para conversar, porque ninguém melhor do que ele para trazer a especificidade, né, da operação dele. Então, isso é muito positivo, porque a gente tem essa via de mão dupla com o Estado. E muitas vezes o Estado vai falar, olha, sim, eu tenho um precedente, que é o que eles chamam lá internamente, tem um precedente para essa mercadoria sua, mas para outra mercadoria eu não tenho. E aí a gente consegue, driblando isso, para as mercadorias que eventualmente não tem precedente, o Estado dá uma oportunidade, ó, você pode sim solicitar o regime especial de tributação, mas você tem que me dar uma contrapartida. Então você vai assinar um termo aqui de... a exemplo, você tem que emplacar no ano de 2024 5 caminhões ou 5 veículos aqui no estado de Minas Gerais. Essa é uma chamada contrapartida. Então, é uma via de mão dupla mesmo. É importante a gente trazer isso porque, no primeiro momento, os empresários eles podem ficar receosos no sentido de conversar com o Estado, de expor a operação, mas não fiquem. É algo muito tranquilo. O Estado não vai adentrar em questões outras. É um bate-papo, inicialmente, bem informal, justamente para cravar esses caminhos que são mais usuais e que vão otimizar a carga tributária do empresário. Isso, só para, inclusive, em Minas Gerais tem o Invest Minas, que a gente tem, como a Gabi trouxe, a gente tem um relacionamento próximo com eles, mas o Invest Minas, ele inclusive separa por setor. Então, determinados setores da economia, você conversa com a pessoa X ou Y, e isso permite com que naquele primeiro diálogo você já tenha, inclusive, uma noção. Porque é interessante para o fisco também e para o Estado fomentar e trazer emprego e gerar economia para o Estado. Então, a gente tem isso em Minas Gerais, a gente tem esse relacionamento favorável, próspero, né? Com é os importante citar também que a gente tem vários clientes, por exemplo, no estado de São Paulo e em outros estados, que, por vezes, eles nos procuram
com o intuito, às vezes, de até se estabelecerem no estado de Minas Gerais, considerando essa amplitude, essa via aberta que o estado de Minas Gerais proporciona. Então, é importante a gente trazer isso também, que ainda que não haja um estabelecimento já concretizado no estado de Minas Gerais, caso o empresário queira se estabelecer aqui por algum motivo, seja logístico, seja justamente por causa das benesses que o regime traz, é importante também a gente trazer esse diálogo, né, com a Secretaria Estadual da Fazenda. Isso, a gente nada mais é do que uma consulta de viabilidade. Antes do nosso bate-papo, a gente estava falando sobre alguns exemplos, né, alguns CTS. Vocês poderiam trazer aqui pra gente? Claro. Ana Luísa vai trazer alguns, mas eu queria começar com o que a gente chama de TTS Indústria. E por que a indústria? Porque hoje a indústria é o que fomenta, né, todo o mercado e tudo mais. E o TTS Indústria, ele se fomenta através de compra de insumo e industrialização de determinada mercadoria. O TTS Indústria, ele não é padronizado, como a Ana trouxe inicialmente. Ele depende da descrição da mercadoria, que a gente fala de NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. O que é o NCM na última linha? O NCM é um código de 8 dígitos. Esse código de 8 dígitos, ele tem uma descrição da mercadoria, e essa descrição ela é passível de uma interpretação de qual que é a carga tributária para aquela determinada mercadoria. Então, o NCM ele vai ditar qual que é a carga tributária do ICMS, ela vai ditar qual que é a carga tributária do PIS da COFINS, então ela vai trazer todo esse arcabouço tributário, né, esse código. Então, através desse código, do entendimento desse código, a gente conversa, né, com a Secretaria Estadual da Fazenda e traz esse código NCM e questiona, né? Você faz, olha, eu tenho esse NCM. Existe algum precedente interno que vocês podem me proporcionar algum tipo de regime especial específico? E aí ela vai nos responder, que é o que eu trouxe anteriormente, né? Esse sentido de ter ou não ter um precedente. Fato é que esse NCM, ele é ligado às minhas saídas. Então, suponhamos, eu vou comprar um insumo, vou comprar uma borracha, e no final das contas eu vou fazer algum tipo de mercadoria com aquela borracha. O NCM passível da solicitação do regime especial é o NCM da saída. Então, comprei borracha com NCM Y e saiu alguma outra mercadoria com esse NCM. Então, com esse NCM é que eu vou solicitar o regime especial de tributação para o estado de Minas Gerais. E aí ele vai me dizer se tem ou não precedente. Por que eu trago essa importância da indústria? Porque esse é o segmento mais forte mesmo, como eu trouxe. Apesar dele não ser padronizado, a gente tem essa via de mão dupla, como eu trouxe várias vezes aqui, de conversar com o estado, e geralmente ele proporciona vários tipos de benefício, como, por exemplo, diferimento. O que é o diferimento? A postergação do pagamento do ICMS, seja nas aquisições internas, ou seja, dentro do estado de Minas Gerais, ou nas importações. Então, eu não vou pagar o ICMS, por exemplo, eu quero importar uma mercadoria que é um insumo para minha industrialização, quero importar, geralmente a alíquota dentro do estado de Minas Gerais, via de regra, para essas mercadorias é 18%, então eu não vou pagar 18% no desembaraço aduaneiro daquela mercadoria. Industrializei com aquele insumo, e aí, obviamente, eu tenho que provar para o estado que aquele insumo ele foi objeto do meu processo industrial, que deu saída em um outro NCM, e aquele NCM que eu vou dar saída, seja interna ou interestadual, eu vou ter o que a gente chama de crédito presumido. E aí esse crédito presumido ele é variável, a depender, obviamente, desse contato que a gente vai ter com a Cefaz. Mas, geralmente, ele varia entre 2% e 3%. Então, ao invés de eu ter uma carga tributária ali na entrada de 18% e, eventualmente, uma carga tributária também de 18% da saída, ou 12%, 7%, 4% considerando operações interestaduais, eu vou ter uma carga tributária reduzida a 3%, que é o que a gente chama de alíquota efetiva. Então, perceba que o ganho ele é, assim, exponencial, né? Não vou pagar 18% na entrada e na saída eu vou ter uma carga tributária efetiva de 3%. Isso. Nesse ponto que a Gabi trouxe, é importante, e como essa lógica do regime especial, ela se mantém para a grande maioria dos regimes. E quando a gente fala do diferimento, que é essa postergação do recolhimento do ICMS, a gente, quem de fato está diferindo
esse recolhimento do tributo, quem está diferindo do ICMS é o fornecedor. Então, quando essa mercadoria sai do fornecedor daquela indústria, ela sai com um diferimento. Então, você pode, ao longo dessa cadeia, né, da cadeia econômica, como a gente chama, de circulação dessa mercadoria, você tem um benefício para além da sua indústria. Né? Então a gente consegue projetar isso, inclusive em questões econômicas. Se faz mais sentido solicitar um regime e adquirir de um fornecedor X ou Y. Exato. Então, E esse ponto que a Ana trouxe é muito legal, porque eu não vou ter o diferimento do ICMS em aquisições interestaduais, obviamente porque as legislações elas são apartadas e o Estado, por exemplo, de São Paulo, ele não pode ditar a minha carga tributária de uma aquisição dentro, né, em Minas Gerais. isso. Então, na última linha, eu não posso utilizar esse diferimento, o que traz esse ensejo de, eventualmente, dizer para o empresário, olha, mude seu fornecedor, ao invés de você comprar de São Paulo, compre de alguém de Minas Gerais, e obviamente esse alguém de Minas Gerais também solicite um RET, entendeu? Para que toda essa cadeia esteja aqui junto em Minas Gerais e possa usufruir das benesses do diferimento e do crédito presumido. Exato. Então é bem legal a gente pensar que os benefícios eles se expandem. E aí um outro regime que é um aliado desse e que eu gosto bastante de falar é o regime especial de importação do ativo imobilizado. Só pegando o gancho com a indústria, tá? A gente sabe que a indústria necessariamente ela precisa de máquinas e equipamentos para o desenvolvimento, para a sua atividade, né? E aí é muito legal que a gente tem um regime especial de tributação que você pode solicitar, e um pouco diferente do indústria, que você vincula a NCM, você vincula ao CNAE. O CNAE é o código que descreve a sua atividade. Então, se a sua atividade, né, se a sua atividade industrial estiver inserida no rol daqueles CNAEs incentivados pelo Estado de Minas, você consegue importar mercadorias e máquinas e equipamentos com diferimento de ICMS. E esse diferimento de ICMS, ao longo do tempo, ele vai presumir recolhido. Então, olha o que a gente está falando. Basicamente, você vai importar, ele tem que ter um vínculo com a sua atividade, você tem que industrializar, você tem que efetivamente empregar aquela máquina no seu processo produtivo e, permanecendo o tempo determinado pela Secretaria de Fazenda, esse ICMS, inclusive, presume-se recolhido e você não recolheu 18% quando você importou no seu desembaraço aduaneiro sobre uma mercadoria que pode, inclusive, custar milhões. Então, os empresários que estão efetivamente antenados e ligados com as possibilidades do Estado, ele consegue amarrar a sua operação na integralidade mesmo, desde a essência, que é importar a máquina, desde o insumo, como a Gabi trouxe, e ter uma máxima eficiência tributária. Então, esse também é um outro regime muito legal. Tem outro regime também, que é muito interessante, pegando o gancho do TTS Indústria, que é o TTS Importação. O TTS Importação, ele é destinado a empresas cujo CNAE preponderante, o CNAE principal, é o de atacado. Então, ele não pode, em hipótese alguma, ter um CNAE de varejo. E aí entra também a questão que a gente trouxe inicialmente, planejamento tributário. Então, por muitas vezes, a gente já pegou empresas que, analisando a atividade preponderante, ou seja, as receitas ali do mês, a gente identifica que a maior parte das receitas é de atacado, mas não obstante a isso, o CNAE principal dela é de varejo. Então, a gente faz um trabalho ali de planejamento tributário, até com apoio societário, para inverter esses CNAEs no cartão CNPJ e, consequentemente, também no contrato social, para adequar a essa exigência que o Estado traz, que é de ter, eminentemente, uma atividade de atacado, que é um pressuposto para a solicitação desse regime. E aí, tal como o TTS Indústria, eu também vou ter diferimento na aquisição dessas mercadorias e vou ter também um crédito presumido que pode variar aí entre 2%, 3%, chegando até 6% na revenda dessas mercadorias. Então perceba que o TTS Importação ele não pressupõe industrialização, é uma compra e uma revenda. Obviamente ele traz esse ensejo de importação. Então são empresas que efetivamente importam e revendem. A gente tem vários clientes no escritório que têm já esse regime especial de tributação, inclusive clientes que tinham crédito acumulado de ICMS. Até então, a gente conseguiu, junto ao Estado, para que o cliente ele primeiro usufruísse aquele crédito acumulado de ICMS, para depois ele utilizar o crédito presumido. Então, essa foi uma façanha inédita que nós conseguimos. E isso, obviamente, otimiza demais as operações do cliente, otimiza a carga tributária e traz esse fôlego aí, considerando
esses gastos nessa carga tributária que, sem o regime, ela se torna bem pesada, né, digamos assim. Sim, e esse ponto que você trouxe, Gabi, sobre o acúmulo de crédito é interessante porque quando a gente fala de mercadorias importadas, isso é relativamente comum. Porque quando você importa e dependendo se suas vendas são interestaduais, você tem uma alíquota menor. Então, necessariamente, você acumula esse crédito. Então, com o planejamento tributário e um diálogo aberto com a Secretaria de Fazenda, você consegue mitigar isso. Então, a gente tem tido sucesso nessas questões e é extremamente relevante, porque não é interessante também para o empresário esse acúmulo exponencial de crédito. E pegando um gancho também no que a Gabi trouxe sobre essa inversão de KNAI que a gente faz, ela só faz sentido naturalmente quando a gente olha para as preponderâncias de receitas. Isso. Então, para além de adequar aquilo que é um requisito do fisco, é para adequar a realidade fática da empresa. Porque o KNAI principal ele tem que refletir de fato a sua receita. Então, a análise que a gente faz, ela passa por um entendimento completo, inclusive em números, né, efetivamente, para a gente ver essa viabilidade. E como a Gabi trouxe, um trabalho conjunto né, com os outros times. Isso. Então, Aí temos outros regimes também. O e-commerce, a Ana vai falar um pouquinho, a gente tem o e-commerce vinculado e não vinculado, que é diferentemente do TTS Importação, que é um regime mais voltado para empresas do segmento de atacado, o e-commerce ele já voltado para um segmento de comércio de telemarketing, né? Isso. De virtual, online, Isso. né? E essa realidade ela surgiu com a pandemia, né? Em 2020 veio a pandemia, a gente se viu todo mundo fechado dentro de casa, e aí comprando tudo online, e aí o TTS como se ele surgiu disso, né? Ou seja, dessa viabilidade de se aplicar um regime especial de tributação para um segmento que tem crescido cada vez mais, né? Hoje em dia está todo mundo praticamente comprando tudo pela internet, né? Então, a gente tem essa abertura também, a Ana vai falar um pouquinho. O TTS e-commerce, ele tá em alta. A gente percebe uma procura. Inclusive, assim, as empresas às vezes têm uma atividade que converge com a modalidade e-commerce, então talvez ali ela tem uma atividade hoje que um regime especial, talvez, inclusive, que não seja do e-commerce, mas ela tem esse ensejo, essa vontade como a Gabi trouxe, essa procura por essas vendas online, enfim. Aí, só que o e-commerce, pela natureza dele, ele pressupõe algumas observações muito relevantes. Inclusive, recentemente a gente teve uma resolução de Minas Gerais que deixou de forma mais taxativa os critérios para solicitar esse e-commerce para usufruir desses benefícios. Mas uma coisa que é imperioso, né? Primeira coisa, o e-commerce ele pode ser vinculado ou não vinculado. E o que isso significa? Significa que se ele for vinculado, necessariamente você vai adquirir de um fornecedor específico. Então você tem que ter essa observância. Se sua empresa, por exemplo, vende de diferentes fornecedores, diferentes marcas, você tem que ter o e-commerce não vinculado. E quais são os requisitos, né? Necessariamente, as vendas têm que ser online. Essas vendas, se o fisco identificar, por exemplo, que você está utilizando do e-commerce, mas essas vendas estão sendo entregues em loco, ou que, eventualmente, o seu cliente está indo efetivamente no balcão buscar essa mercadoria. Isso é causa de extinção do regime. Um outro ponto relevante, já também puxando o gancho para o planejamento tributário. Quando a gente está falando de e-commerce vinculado ou não vinculado, além da gente olhar para a realidade da empresa, a gente tem que construir, a empresa tem que ter, na literalidade mesmo, um e-commerce que seja preparado para isso. O que eu estou querendo dizer? Você vai criar um outro CNPJ que vai funcionar como e-commerce, você vai efetivamente ter esse estoque e fazer essas vendas online, você tem condição de fazer isso, qual que é o perfil dos seus clientes? Então, o que vai ditar se ele é vinculado ou não é a própria empresa, é a natureza dela, mas, embora esse regime esteja em alta, os empresários ainda pecam com relação aos requisitos. E depois a gente enfrenta um problema com a Secretaria de Fazenda, porque você acaba se inserindo em outras questões, né? Se o ICMS é sujeito à substituição tributária, se você tem um estoque muito grande e por quaisquer razões perdeu aquele regime especial. Então, assim, embora ele seja um dos que estejam mais em alta, é um dos que a gente precisa Ter mais atenção. efetivamente Porque analisar. o vinculado, por exemplo, a Ana deve falar um pouco mais, mas o vinculado ele precisa estar vinculado, por exemplo, a um centro de distribuição.
por Isso. exemplo. E esse centro de distribuição, ele pode, não tem problema ele ser ali integrante do mesmo grupo econômico da empresa. Então, suponhamos, eu tenho um centro de distribuição e quero criar um e-commerce. Então, esse centro de distribuição ele vai importar as mercadorias com benefício do diferimento. Aí, salvo engano, o diferimento é parcial, né, Ana? Isso, esse ponto que você trouxe é importante, porque quando a Gabi traz que o diferimento é parcial, na literalidade você vai adquirir e pagar parcialmente seu ICMS, destacar parcialmente, o que já te permite um ganho, porque senão você teria que pagar a alíquota cheia, mas você tem um benefício tanto nessas aquisições quanto nas suas saídas. Então, o e-commerce vinculado, ele vai beneficiar, inclusive, como a Gabi trouxe, as empresas do grupo. Exato. Então, é analisar e efetivamente, inclusive, fazer conta. O não vinculado, ele é um pouco mais amplo, porque, no sentido de que os benefícios, eles se assemelham, mas você pode adquirir de outros fornecedores distintos. Então, nas suas saídas, você também vai ter um benefício do crédito presumido, mas nas suas aquisições, você pode comprar de contribuintes diversos, observando os requisitos, por exemplo, de não precisar necessariamente de estar no espaço X ou Y. O que eu estou querendo dizer? Quando você tem um e-commerce não vinculado, efetivamente você tem que ter um espaço geográfico, físico, que permita com que a Secretaria de Fazenda confirme. Não posso criar um galpão, né, no mesmo espaço e tratar como se fosse não vinculado e adquirir de outros fornecedores. Então, são requisitos muito, muito relevantes. O simples disso aí, trazendo para um contexto mais palpável, é o seguinte, olha, se ele é não vinculado, é porque geralmente eu não tenho um parceiro ali do mesmo grupo que eventualmente importe aquela mercadoria que eu queira revender, ou que não industrialize. Então, aquilo me enseja a solicitar ou adquirir aquela mercadoria, aquela mercadoria que eu vou revender de um outro fornecedor, que eu não tenho, né, aquela mercadoria. Então, é bem isso. Se eu tenho condição de importar, eu vou manter tudo ali dentro do mesmo grupo econômico, então eu vou solicitar um e-commerce vinculado. Se eu não tenho essa abertura, se eu não consigo importar essa mercadoria, eu vou usar de outros fornecedores que, porventura, vão importar. Aí é importante trazer que esses fornecedores, eles vão ter que aderir ao regime especial do e-commerce para, como a Ana trouxe inicialmente, também, quando eles forem vender para o e-commerce, eles venderem com esse diferimento parcial. Esse ponto que a Gabi tá trazendo é relevante, porque o e-commerce está vinculado a essas aquisições, essas importações. Então, a gente tem, é comum, por exemplo, quando a gente trouxe o TTS importação, talvez para aquela empresa faça mais sentido um e-commerce. Sim. Depende ali da realidade dela. Então, isso é bem, um estudo bem de interessante. caso, né, na verdade. É por isso que o planejamento ele é importante, né? Exato. Porque são muitas nuances esses regimes, mas a gente acaba também adentrando numa especificidade outra, num produto outro. Mas é isso, aí a gente vai fazendo esse jogo de tratamentos tributários que mais se adequam àquele tipo de operação específica. E aí a gente pode estar diante de várias operações. A gente também pode estar diante de outras operações que o contribuinte ele não está nem enxergando. E aí que pode ensejar também um diálogo com a Secretaria Estadual da Fazenda. Então, perceba que é um espaço muito amplo e uma gama muito grande de regimes que a gente pode adentrar. E a forma de solicitar é a mesma para todos os segmentos? Na verdade, assim, não é a mesma, né? De forma bem objetiva é isso. A metodologia, o procedimento é através do CIAR, isso é o mesmo independente do regime. Mas a gente tem os regimes simplificados e o regime regra geral, como a Gabi trouxe, por exemplo, um regime especial da indústria. A gente efetivamente tem que elaborar uma minuta, fazer essa solicitação através da modalidade que a gente chama de regra geral. O que é a regra geral? Você não tem um tratamento já consolidado, embora a lógica do regime se mantenha, mas você não tem um tratamento consolidado justamente em razão das particularidades da sua empresa. Então, o fisco precisa olhar para aquilo que a gente está trazendo, para os documentos que a gente está anexando, para aquilo que a gente está falando. Olha, minha atividade é assim, é Y, eu industrializo isso. E consolidar um tratamento que seja específico para você, porque o regime nada mais é do que um acordo, um termo de acordo entre o fisco e o contribuinte que pressupõe essas particularidades. Mas a gente tem o regime simplificado, que é comum para os TTS padronizados.
O que é isso? Significa ter um regime, uma minuta pronta, na literalidade, que se você solicitar para o fisco, quase que de imediato, se você cumprir os requisitos, essa minuta fica disponível. Aí a gente vai depois desaguar em questões de implementação, que aí é um pouco mais complexo do que a solicitação em si. Mas essa modalidade simplificada, ela não te permite alterar, ela é engessada. Então, se sua empresa, por exemplo, tem crédito acumulado, e embora você pudesse fazer jus àquela minuta já consolidada, regra geral, tudo aquilo que foge à regra, que está já pré-estabelecida pelo fisco, já pré-desenhada, é regra geral. E aí você solicita através do CIARE, alguns procedimentos demandam, eventualmente, outros questionamentos do fisco, então a gente precisa ficar atento às eventuais intimações e responder pontualmente dúvidas que podem surgir, Mas outros os pressupostos para solicitar, eles são basicamente os mesmos, que é ter regularidade fiscal, ou seja, eu posso ter regularidade fiscal, porque essa é uma dúvida muito assim que geralmente os empresários têm. Regularidade fiscal eu posso ter um parcelamento? Posso, desde que aquele parcelamento esteja adimplido. Então, eu vou ter lá uma certidão positiva com efeito negativo. Então, esse é o requisito que a gente entende como sendo cumprido. Tem que juntar uma declaração de antecedentes criminais. Isso, a declaração dos sócios. Isso, porque assim, na prática, é isso, a regularidade fiscal. Os sócios, eles têm que se comprometer, né, declarar que eles não têm nenhum tipo de processo criminal, como a Gabi trouxe, e na maioria dos casos apresentar a minuta e pagar a taxa de expediente, né? A Secretaria de Fazenda dá taxa hoje mais ou menos uns R$ 4.000, 3.000 e pouquinho. Cada ano ela altera, é natural, que seria a taxa de análise, que também não muda considerando o regime. Mas é legal a gente falar disso, esse ponto que você trouxe sobre... Tem um débito parcelado, se eu posso solicitar um regime. Se a certidão está positiva com efeito de negativa, você pode solicitar um regime. O fisco entende que, olha, reconhece que eu tenho um débito, mas por quaisquer razões, seja porque ele está com a exigibilidade suspensa ou porque eu estou parcelando, eu estou parcelado, estou regular perante o Estado, estou discutindo ainda. Tudo bem. É diferente, por exemplo, se eu tiver algum tipo de descumprimento de obrigação tributária acessória, ou se eu tiver um débito que de fato eu não regularizei. Então, isso tudo me impede que eu solicite o regime especial. E não só isso. Ainda que eu tenha o regime especial, esse é um ponto importantíssimo para a gente trazer aqui. Por exemplo, tem algum empresário que já tem um regime especial de tributação. Ele tem que observar isso. Se ele, por exemplo, tiver algum tipo de débito, não observar algum tipo de requisito, o regime dele também pode ser cassado. Isso, então, a gente já teve alguns casos semelhantes a esse também, que gera uma dor de cabeça tremenda, né? Que é uma questão pequena ali, mas que acaba ensejando a cassação do regime especial. Inclusive, esse ponto é tão relevante porque as empresas têm, talvez, por desconhecimento mesmo, o entendimento prático de que eu recolhi, eu paguei. Mas a gente já viu situações em que o contribuinte não respondeu uma intimação simples da Secretaria de Fazenda, Exato, que não tinha nada a ver, inclusive, com recolhimento de tributo, mas o fisco entende que você faltou. Você não respondeu uma solicitação que eu te fiz. Ou você recolheu, mas você não observou o código de recolhimento. Então, eu não sou obrigado a enxergar que você efetivamente pagou. Então, isso são sempre pontos de atenção. É importante estar sempre atento ao CIARE, aos e-mails, o contabilista, o contador precisa estar antenado a isso. E eu não sei se a Gabi vai se lembrar, mas a gente teve um caso, assim, nessas conversas de regime especial, que um cliente achou que, por ter uma medida judicial que discute alguma questão de débito estadual, ele não poderia solicitar um regime especial. No sentido de que eu estou aqui ajuizando uma ação contra a Secretaria de Fazenda, por quaisquer razões, isso não existe. Né? Você tem a liberdade de discutir toda e qualquer coisa, se aquilo tiver efetivamente equivocado, se aquilo fizer sentido, paralelamente está regular perante o Estado e solicitar um regime especial de tributação. Exato. Então, a gente se depara com perguntas e questões que não tem plausibilidade, mas que geram dúvida. Mas que não ensejam algum tipo de óbice à solicitação. Exato. Aí, um outro ponto é que o valor na taxa, né, para solicitar o regime, ela é de R$ 3.500 mais ou menos. Essa taxa ela tem que ser paga anualmente, porque a gente renova também o regime especial anualmente. Eu acho, salvo engano, essa taxa ela vence em setembro, outubro. Isso. Esse ponto é legal porque quando você solicita um regime especial, naquele ano você naturalmente pagou a taxa. A taxa é um requisito para o regime seguir para análise. O que eu estou querendo dizer? Primeiro você solicita,
No momento da solicitação, você gera esse DAE, né, esse documento de arrecadação estadual. Quando você paga, o pleito segue para análise. Naquele ano que você solicitou, você não precisa pagar essa taxa de renovação, naturalmente, porque você já pressupõe que você recolheu. No ano subsequente, você tem que pagar, sob pena, inclusive, de não renovar o seu regime. Só que isso é comunicado, a Secretaria de Fazenda informa isso através do CIAR ou através de notícias no portal da Secretaria de Fazenda. Então, é importante que os contribuintes saibam e proativamente observem isso, né? Exato. E quais seriam os regimes que as empresas mais procuram? A gente já falou um pouquinho Uhum. deles, mas o que geralmente mais procuram é o TTS importação, que pressupõe o diferimento e o crédito presumido, ou seja, Sim. são as empresas que elas devem ter o KNAI preponderante como sendo atacado, e o TTS indústria. Então, são os que os empresários mais procuram, são esses dois. O que mais gera dúvida é o e-commerce, como a gente trouxe. E eu acho que esses são os três principais São os três ali, principais, sim. se a gente tivesse que elencar. E é possível ter mais de um regime especial de tributação? É possível, sim. Como a gente trouxe, por exemplo, o TTS importação, que pressupõe a compra e a revenda dessas mercadorias, com diferimento e crédito presumido. Suponhamos que esse contribuinte, ele também quer importar máquinas e equipamentos, que é o regime que a Ana Luísa trouxe inicialmente, que é o TTS imobilizado. Então, quero importar máquinas e equipamentos para manter lá no meu ativo mobilizado, para fazer algum tipo de questão ali industrial. Então, eu posso ter TTS indústria, por exemplo, para um segmento que é o compra, industrialização e venda desses produtos industrializados. Posso também ter, a depender da preponderância das minhas receitas, o TTS importação, que eu posso ter um segmento só de compra e revenda dessas mercadorias, e também posso ter o TTS mobilizado, que é a compra das máquinas para me ajudar na industrialização desses insumos, que vai suportar o TTS industrialização. É até difícil, né, falar sobre esse tema, porque a gente tem tantas. É difícil porque tem tantas nuances, tantas possibilidades. A gente tem alguns requisitos que tem que observar, por exemplo, para a fruição do diferimento, como a Gabi trouxe, que é inerente à maioria dos regimes. Aí você tem questões de desembaraço aduaneiro em Minas Gerais, que a depender das suas especificidades, você pode solicitar um regime que te permita alterar esse cenário. Você tem, e aí você vai acoplar ele ao seu regime principal. Você tem tantas variáveis, você pode chegar à conclusão que faz sentido você separar a sua operação. Em duas empresas, por exemplo. Isso, aí você vai ter um regime que vai ser voltado para o comércio e importação, você vai ter um regime que é voltado para a industrialização. Então, é até difícil elencar quais seriam. Mas a resposta é sim, dá sim para fazer, ainda que dentro de uma mesma operação, dentro de um mesmo grupo econômico, eu tenha várias empresas e essas várias empresas tenham alguns segmentos que nascem diferentes e por uma questão organizacional, eu a separe considerando a solicitação dos regimes especiais de tributação. Então, Gabriela, eu que era uma empresa do Simples Nacional, conversei com vocês, entendi que fazia sentido fazer essa troca, fiz um planejamento tributário, que é importante. E como que eu faço para de fato implementar? De fato, a gente implementar e começar a usufruir dos benefícios. É o que a gente já ventilou em algumas oportunidades. Fazendo essa troca, ou seja, eu passo a ser débito e crédito, né? Considerando essa questão da análise da preponderância de receita, analisar qual que é o KNAI da empresa, qual que é a atividade da empresa, para ver se dentre esses regimes especiais aqui que a gente acabou de citar, ou outros, né, que são 64, qual que melhor se adequa àquela atividade. Aí a gente vai sentar com o empresário, vai conversar com ele, entender da operação dele. Muitas vezes a gente vai em loco também, entende todo aquele processo que ele faz, seja industrial, seja de importação. A gente solicita os documentos, identifica isso, conversa com o Estado, solicita o regime especial, obviamente cumprindo essas diretrizes que a Ana Luísa acabou de citar, e aí a gente já implementa o regime especial de tributação. O implementa, falando assim, parece ser fácil, né? Mas não é. Implementar o regime especial de tributação, e eu nem estou falando de empresas que eram do Simples, estou falando num aspecto bem amplo mesmo, bem geral, pressupõe algumas observâncias também, como por exemplo, se eu tinha um crédito acumulado de ICMS até o momento da solicitação do regime especial de tributação, eu tenho que estornar aquele crédito.
Então, eu tenho que estornar aquele crédito, não posso utilizar ele mais. E nas operações subsequentes, nas quais eu vou aplicar o regime especial de tributação, eu também não vou poder apropriar do crédito. E por uma razão muito lógica e óbvia. Ou seja, o Estado está me dando a prerrogativa de aplicar um diferimento ou um crédito presumido. Não é crível que o Estado também me conceda a manutenção daquele crédito. Então, o Estado vai te dar uma coisa ou outra. Então, assim, a gente fala que o Estado é bonzinho, mas ressalvar essas observações. Então, vou ter o regime especial de tributação, mas eu também não vou poder me apropriar daquele crédito. Então, mês a mês, vou aplicar o diferimento, vou dar saída com o crédito presumido, e aquele crédito que a gente inicialmente está falando de débito e crédito, não cumulatividade, eu vou ter que estornar aquele crédito na minha operação, justamente porque o Estado já está me dando essa prerrogativa de aplicar um benefício econômico-financeiro na minha operação em decorrência da solicitação do RET. E nesse ponto que você trouxe, Gabi, sobre implementação, porque a gente falando parece simples, mas em todas as solicitações de regimes especiais que a gente faz, né, sem exceção, a gente acompanha o cliente até inclusive a efetiva implementação e começo, né, da usufruição daqueles benefícios. Por quê? Parece simples, né, estornar o crédito também, não é. A gente passa por algumas obrigações e imposições da secretaria, inclusive para você começar a usufruir. Então, isso vai passar pelo seu estoque, vai passar pelo levantamento disso, cumprimento de obrigações acessórias específicas, né? Existe uma resolução que os contribuintes precisam seguir à risca, a forma como você vai contabilizar esse valor, né, nas suas obrigações acessórias, tudo isso tem que estar muito bem amarrado. Mas isso não é para assustar. Não. Por quê? Porque a gente está aqui para apoiar, a gente faz essa implementação, então calmem. Isso, por isso que a gente não faz. Não se apavorem. Por isso que a gente faz esse apoio, porque as pessoas tendem a achar que é só solicitar. E o que eu tô querendo dizer, não. A gente solicita, a gente entrega junto com você o benefício. Então, aí, obviamente, tem outras questões também que a gente deve observar, como além do cumprimento das obrigações tributárias e acessórias, a própria nota fiscal. A nota fiscal, ela tem que vir no campo de informações complementares, por exemplo, com o pressuposto do diferimento. O crédito presumido, ele não vem taxativamente na nota fiscal. O crédito presumido, você enxerga ele na apuração. Então, o destaque do imposto, ele vai vir tal como ele viria de uma forma, numa tributação normal, mas eu enxergo o crédito presumido na minha operação, ou seja, na última linha o que eu vou recolher é o líquido, já aplicando os 3%, a exemplo, né, de uma alíquota efetiva. Então, tem essas nuances aí que é bom a gente falar, que Sim. inicialmente assustam, mas que, como é muito do nosso dia a dia, para a gente acaba sendo bem fácil, assim, de falar. E, obviamente, a implementação, a gente conta com uma equipe muito robusta lá no escritório, que é a nossa equipe de techs, que apoia do início ao fim com relação a essa questão da implementação. E no final, assim, tão logo seja implementado, isso passa a fazer parte do dia a dia, né, do comum da empresa. Então, também você leva isso com naturalidade. Também é importante citar que, não obstante a gente solicitar o regime especial, apoiar na implementação, a gente também faz a revisão da operação mensal. Então, até que o cliente ele se sinta confortável em enviar aquela operação por conta própria nos meses subsequentes. Então, a gente olha, junto com ele, fazemos quantas reuniões forem necessárias até que o cliente se sinta confortável em seguir, né, por conta própria com o RET. Então, para a gente finalizar, quero agradecer mais uma vez pela presença de vocês aqui. Gabriela viajou, veio nos visitar em Belo Horizonte para gravar esse podcast com a gente. É um prazer. Então, muito obrigada, Gabriela. Obrigado, Ana Junqueira. Fica aí o convite para os próximos. Vamos falar. Próximos. Temos muitos assuntos relevantes para trazer, essa questão do planejamento tributário. Vamos sentar, vamos desenhar e vamos fazer outras viagens de Goiânia a Belo Horizonte, com certeza, e vamos fazer esse bate-papo aqui. Foi muito interessante. Com certeza. Obrigada, Stephanie. Okay. Espero que vocês também tenham gostado desse bate-papo e aproveito para convidá-los a seguir nosso podcast. Nós estamos em todas as redes sociais, no Spotify, no YouTube e também no site vmsadvogados.com.br. A gente fica por aqui. Qualquer dúvida sobre este ou outros temas, nossa equipe está apta para respondê-los. Até breve.